E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, hoje eu vou gravar um vídeo a respeito da decretação ou da conversão da prisão preventiva pelo juiz, por óbvio, né? Então, somente um magistrado pode decretar fundamentadamente, conforme o artigo 93, inciso 9 da nossa Carta Magna, a segregação de alguém, de alguma pessoa, né? Mas a celeuma toda é com relação a alguns artigos do Código de Processo Penal que foram atualizados, reformulados pelo pacote anticrime, né? Em especial o artigo 311, artigo 282, parágrafo 2º e parágrafo 4º, e eu gostaria muito de conversar aqui com vocês sobre isso e trazer a minha análise, né? Inicialmente, é interessante, e eu vou utilizar como base artigo do Rogério Sanches, algumas ponderações do promotor Leonardo Barreto Moreira, e o último informativo, pessoal, informativo 725 do STJ. O que fala esse informativo? Deixa eu ler aqui para vocês. Prisão em flagrante, pedido de conversão do flagrante em cautelares diversas pelo Ministério Público, magistrado que determina a cautelar máxima, possibilidade, prisão preventiva de ofício, não ocorrência, anterior provocação do Ministério Público. E para isso é importante e necessário a gente fazer a leitura de alguns artigos. Primeiro, o artigo 311. O que fala o artigo 311 do Código de Processo Penal? Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Vejam, como o pacote anticrime foi retirado o termo de ofício. Então, pela leitura do artigo 311, não cabe, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado. Porque essa decretação de ofício fere o sistema acusatório, que também foi trazido agora de forma expressa pelo pacote anticrime, lá no artigo 3º-A do nosso CPP. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Pessoal, na verdade, o nosso sistema já era acusatório, apesar de alguns doutrinadores entenderem que não, que era inquisitivo, em razão dessas duas etapas da persecução penal. Quando eu falo persecução penal, é perseguição do crime, e aí vocês têm que ter muito claro isso. Eu tenho uma primeira fase inquisitorial, sim, que é a fase do inquérito policial, que é esse instrumento que apura mais de 99% dos crimes no nosso país, e que é dirigida pelo delegado de polícia, que é integrante, que é o presidente desse inquérito, né, o integrante das nossas polícias judiciárias, a nossa polícia investigativa, que atua pós-cometimento do crime. Nessa fase, eu não tenho um contraditório pleno, eu não tenho ampla defesa. Por quê? Justamente porque se houvesse um contraditório pleno e uma ampla defesa, eu tiraria a eficácia da investigação. Né? Eu tiraria a eficácia. E aqui, claro, que essa nossa fala não é sobre isso, mas se a gente parar e pensar, pelo menos é a minha visão, quando ocorre um crime, a polícia não fica sabendo de pronto. Quem mais sabe daquele crime é o criminoso, é o autor daquele delito, que vai fazer de tudo, tá, para que esse fato criminoso cometido por ele não seja descoberto. Então aí a gente já vê, na verdade, uma disparidade, né? Nós vemos o criminoso com certa vantagem, e por isso a polícia, né, judiciária, precisa trabalhar com instrumentos, com formas, né, com as formas que o nosso Código de Processo Penal permite para chegar à autoria, né, os indícios de autoria e prova da materialidade desse crime. Perfeito? E depois dessa primeira fase, que é a fase pré-processual, depois dessa fase pré-processual, pode ou não ocorrer a fase processual, né, que a polícia vai chegar a uma conclusão
buscando sempre a verdade real, que eu sei, pessoal, que é difícil de alcançar, mas se está buscando ela, tá? E a conclusão dessa investigação, dentro do inquérito policial, ela é relatada. Ela é relatada pela autoridade policial. E ela vai servir tanto para o órgão acusatório, para o Ministério Público ofertar ou não a denúncia, que é um instrumento para dar início, né, que é a peça acusatória do membro do Ministério Público, ou, né, a conclusão desse inquérito vai servir para a defesa, para demonstrar que fulano, que inicialmente era indicado como autor, como suspeito, como indiciado, não, perdão, indiciado não, se ele for indiciado, a conclusão da polícia é que ele realmente cometeu, né, o feixe de indícios vai recair sobre aquela pessoa. Então, o inquérito policial, na verdade, não serve para acusar alguém, tá? Isso é bom deixar bem claro. O inquérito policial serve para quê? Ele serve para a busca da verdade real. A busca da verdade real. E a verdade real vai ser tanto para a acusação como para a defesa. Então, se nós pararmos e pensarmos, o inquérito policial que realizou várias diligências, buscou de forma a esgotar todas as possibilidades para chegar à autoria, e não chega a autoria nenhuma, ou chega à conclusão de que alguns suspeitos não cometeram, ou de que até nem houve a prática de um crime, esse inquérito policial ele atingiu, né, atingiu o objetivo dele, que era buscar a verdade real. Perfeito? E depois dessa fase nós temos o processo onde aí sim, né, nós temos o contraditório pleno e a ampla defesa. É importante deixar claro que essa primeira fase da persecução penal não é uma fase totalmente inquisitorial. Há participação da defesa em vários atos, né? Nós temos a súmula vinculante 14, né, que qualquer documento produzido no inquérito policial, e não só no inquérito policial, por exemplo, no PIC do Ministério Público, quando ele for documentado e a defesa quiser ter vistas dessa documentação, ela tem direito, né? O advogado participa do interrogatório do seu cliente e por aí vai. Ok, pessoal? Mas eu não quero fugir aqui do assunto. Prisão preventiva decretada pelo juiz. O magistrado pode decretar essa prisão sem ter sido provocado pelo Ministério Público por meio de um requerimento ou pela autoridade policial por meio de uma representação ou não. Pois vejam só, esse informativo recente agora de final de janeiro, início de fevereiro, ele chega à conclusão de que a determinação do magistrado pela cautelar máxima, o que é o cautelar máximo? Não vamos esquecer lá das cautelares diversas, né, da segregação do artigo 319 do nosso Código de Processo Penal, que são várias, né, são várias. A cautelar máxima é a prisão, ou seja, é a segregação do investigado, do réu, do acusado, ok? Então, a determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo MP, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio. O que ele quer dizer aqui? Que se o Ministério Público provocar o magistrado, se o MP ou a autoridade policial provocar o magistrado, requerendo ou representando por uma medida cautelar diversa da prisão, e o magistrado entender que não é caso de medida diversa da prisão, mas sim caso de prisão, fundamentando essa decisão com base lá no artigo 312 do nosso Código de Processo Penal, ou seja, com os requisitos e os fundamentos legais, isso não é atuação de ofício do magistrado, porque o magistrado não estaria restrito, como o promotor Enzo foi muito feliz, né, na colocação, o juiz não é uma estátua, né? Então, se o Ministério Público requer uma medida cautelar de fiança, o magistrado não pode aplicar outra medida se ele entender cabível, fundamentando ela, acredito eu. Acredito não, eu compreendo que sim, porque o magistrado, ele é imparcial, mas ele não é uma estátua como o Enzo fala. Eu gostei muito dessa colocação dele. Então, nesse caso, agora, recente, pessoal, o STJ compreende, né, entende que
e pela sexta turma, né? Interessante colocar isso. O ministro relator é o Rogério Chieti Cruz, né? Da sexta turma. Não haveria ilegalidade por parte dessa prisão decretada pelo magistrado. E aí é interessante nós analisarmos que o 311, a gente tem que fazer uma diferenciação, né? O 311, em tese, seria para aqueles casos onde eu tenho um suspeito, um réu, solto, em liberdade. Diferente da situação onde eu tenho um auto de prisão em flagrante. Então, por exemplo, hoje, essa madrugada, eu autuei fulano de tal em flagrante delito pela prática do crime de roubo majorado, duplamente majorado, em concurso de agente, utilizando arma branca, um fato grave, teve uma comoção no local, ou seja, coube prisão em flagrante, por quê? Porque estavam presentes ali os requisitos temporais, né, e indícios suficientes de autoria e materialidade, ou seja, ele foi autuado em flagrante, e o delegado de polícia entendeu por representar, digamos, nesse caso. A autoridade policial representou pela prisão preventiva, o juiz vai analisar, né, tão logo receba o flagrante, vai homologar ou não, e homologando vai entrar nessa seara, né, porque o juiz, e agora é interessante, pessoal, se nós formos lá no artigo 310 do Código de Processo Penal, quais são as alternativas da autoridade judicial? Vejam só. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, que nós sabemos que está suspensa, né, em razão da pandemia, com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública e o membro do MP. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, tem três alternativas. A primeira, relaxar a prisão, que é o caso de não homologar, por não ter cumprido alguma formalidade legal ou constitucional, como, por exemplo, a autoridade policial não ter comprovado, formalizado a comunicação para um familiar, a comunicação, a expedição da nota de culpa para o preso em flagrante, ok? 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste código, ou seja, do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou 3, conceder liberdade provisória com sem fiança. Vejam que esse inciso 2 do 310, ele não fala nada de ter requerimento do MP, requerimento da autoridade policial. Nesse caso que eu trago para vocês, houve uma representação por parte da autoridade policial e muito provavelmente vai ter um requerimento do MP. Então, logo, o Ministério Público receba os autos desse APF, né, e se manifeste. Então, o Ministério Público se manifesta depois do recebimento do APF, a Defensoria Pública ou o advogado constituído também se manifesta dentro de um prazo determinado pelo magistrado, e após isso o magistrado decide, né, o que faz. Se ele vai converter essa prisão em flagrante ou conceder a liberdade provisória. Vejam que esse caso é diferente. E eu entendo, como alguns, que nesse caso, se a autoridade policial ou o Ministério Público não representar ou requerer a prisão preventiva, a simples confecção do auto de prisão em flagrante já é uma comunicação para o magistrado. Nesse caso, ele não estaria agindo de ofício. No caso 311 ali, que se aplica em tese para os indivíduos que estão soltos, não foram presos em flagrante, eu não tenho ali uma necessidade de decisão, aí sim eu concordo que o magistrado não poderia de ofício, né, decretar prisão preventiva. Mas nesse caso, pessoal, nós vamos deixar claro, a decisão do STF, a grande maioria das decisões, ela, em razão do pacote anticrime, entende, né, e decide no sentido de que é necessário sim, a manifestação, né, o requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Caso contrário, o juiz estaria agindo de ofício e aí quebrando o sistema acusatório. Perfeito? Isso fique bem claro. Mas é interessante nós termos muito presente que há decisões nos dois sentidos. Tá? Inicialmente, até anotei aqui, em 2020,
a sexta turma do STJ entendia que não era necessário, não, a manifestação do MP ou da autoridade policial, caso o juiz compreendesse, né, entendesse e fundamentasse que era necessária a prisão preventiva. Aí, em 2020, a quinta turma também se manifestou nesse sentido, da não necessidade, por parte do MP ou da autoridade policial, de requerer ou representar. No mesmo dia dessa decisão da quinta turma do STJ, o STF decidiu pela impossibilidade, ou seja, a partir daí se iniciou uma leva de decisões, né, indo ao encontro do que a nova, digamos assim, sistemática do Código de Processo Penal, né, com a inclusão do pacote anticrime, trouxe de forma mais clara, de forma mais evidente, né? Mas eu quero deixar bem claro que eu compreendo que, eu entendo que, mesmo antes do pacote anticrime, o nosso sistema sempre foi acusatório. Sempre foi acusatório. E vejam que os defensores de que é necessário uma manifestação tanto do Ministério Público quanto da autoridade policial a respeito de uma prisão cautelar, como é a prisão preventiva, ela faz uma conjugação, né, uma nova leitura dos artigos 300, que o artigo 310, inciso 2, ele precisa ser analisado, interpretado dentro da nova sistemática, com base no artigo 311, artigo 282, parágrafo 2º, parágrafo 4º, artigo 3º-A, todos do Código de Processo Penal. Então, pessoal, o que é importante vocês saberem por uma prova, né, em especial por uma prova discursiva, é vocês conhecerem todas essas decisões, né, dos tribunais superiores, em especial, o que o STF está decidindo, como está decidindo, e o STJ de que forma está decidindo. Tá certo? Era isso que eu queria trazer para vocês. É um tema que eu gosto bastante, né, a respeito de prisões. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se manifestem aqui, comentem, que a gente sempre tem o prazer, né, de ajudar e trazer informações para quem está se preparando para concurso. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.